Seja bem-vindo ao Será que é Útil? Aqui é o Nietzsche, parte 2 da história de Pedro, sem enrolação, bora pra vinheta. Aqui a gente retoma a segunda parte, como eu expliquei no primeiro vídeo, falando que até a morte de Jesus, a gente ia contar na parte 1, tá aí na descrição se vocês quiserem. E agora vamos pra parte 2, sem muita enrolação. Tá, eu contei na parte 1 que Pedro estava tomado por uma culpa por ter meio que abandonado Jesus e negado Jesus após o cantar do galo, ele, né, cai em si. E aí Cristo morre, ele é crucificado e morre. E a parte de Jesus eu falo também no iceberg de Jesus. Após esses eventos, Jesus aparece para as mulheres, né? As mulheres vão cuidar do corpo e Jesus aparece para as mulheres e fala: avisem que eu estou vivo. E é muito legal que Jesus aparece primeiro para as mulheres e manda avisar para os discípulos em segundo, né? Beleza. Tendo em vista isso, quando as mulheres chegam para contar para os discípulos, ó, Jesus está vivo, ele ressuscitou. Então, João e Pedro, lembra que eu falei no primeiro vídeo que João e Pedro eles têm uma ciumeira um do outro, dá a entender que eles têm uma certa competição, assim, eu não diria rixa, mas uma competição é bem claro. E aí quando a gente vai no livro de João, lembra, João que está contando esse relato, dizem que Pedro e João saem correndo, eles literalmente saem correndo até o sepulcro, até onde Jesus estava enterrado, vamos dizer assim, sepultado. E aí, João fala com todas as letras que ele ganhou a corrida de Pedro. Não precisava falar isso, não é necessário para a história, mas ele quer mostrar, tipo, olha como eu sou muito mais rápido, como eu sou muito mais amado, e aí eu consegui correr. Mas se você for parar pra ver, João era bem mais novo também que Pedro, e dá a entender também por isso que ele não ganhou a corrida, né? Ô Pedrão, tem que aprender a correr, mano. Corre pra Jesus. Algo que eu esqueci de dizer, no livro de João 20, João é o que melhor descreve essa parte, mesmo ele dando essa zoada em Pedro que perdeu a corrida, mostra que o medo de Pedro de alguém terem roubado o corpo de Jesus. E aí, por isso que eles correm em direção ao sepulcro, mas não acham nada, a não ser vestígios de que o corpo não está mais lá. E aí, continuando em João 20, a gente vê que Jesus aparece aos discípulos. A gente só tem uma interação real com Pedro e Jesus lá em João 21. E eu vou ler aqui porque eu acho isso muito específico, melhor do que eu ficar explicando. João 21. E diz o seguinte: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tibearides, e mostrou-se do seguinte modo: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e outros filhos de Zebedeu, e os outros dois discípulos. E disse-lhes Pedro: eu vou pescar. Disse-lhe eles: também vamos contigo. E eles saíram e imediatamente entraram no barco. E naquela noite não pescaram nada. Mano, sensacional, né? É a volta às origens, né? O Senhor sempre parece que quer nos ensinar coisas novas em conceitos que a gente acha que já sabe, né? Ah, eu acho que eu já entendi já como é que funciona, então agora eu vou pescar. E aí a gente vê o Senhor nos ensinando conceitos novos em coisas velhas, né? Que a gente já fazia. A partir do versículo 4 de João 21, é claro que Jesus aparece na praia. Jesus está lá na praia e eles estão voltando de uma noite de pescaria, como eu acabei de ler, que não pegaram nada. E aí, Jesus fala, né? Ô, vocês têm algum peixe aí, né? Os pescadores devem ter peixe, né? Ô, os caras é pescador, mano. Me respeita, os caras é profissa. Ô, vocês têm peixe aí? E eles falam, não, a gente não tem peixe. A gente não tem peixe algum. E aí Jesus fala para jogar pro outro lado. E eu vou ler essa parte também porque eu acho sensacional. E ele lhes disse: lançai a rede ao outro lado, e achareis. Lançaram, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aqui chama esse texto de pesca maravilhosa, né? O milagre da pesca maravilhosa. Então, o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro, né? Então, tipo, João disse: olha lá, Pedro, tipo, é Jesus. Ah, tá bom. Eu tenho muita paciência com o João, apesar de eu gostar muito do livro dele, ele dá umas forçadas de barra, né? Tipo,
Eu reconheci que era Jesus e Pedro não reconheceu, eu tive que falar pra ele. Mas beleza, isso não vem ao caso aqui. Versículo 7, né? Ora, quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se a capa de pescador, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E ele foi nadando até encontrar com Jesus. E aí a gente veio para uma das partes mais legais do livro de João e também da história de Pedro. É uma das partes que eu mais gosto da história de Pedro. Essa parte é a próxima, né? Mas eu acho que essa parte é sensacional. Que eles jantam, eles fazem um peixinho frito ali, assado. Frito não, né? Assado. E Jesus começa a indagar Pedro sobre o amor dele, sobre o que ele tá fazendo, né? E a partir do versículo 15 a gente vê várias perguntas de Jesus a Pedro. E é como a redenção de Pedro, porque lembra que eu falei que Pedro, ele fala, não, eu amo você mais que os outros, eu não vou trair você, não vou negar você, se for preciso eu morro no seu lugar e toda aquela história. E Jesus fala, mano, você vai me trair antes do galo cantar, você já vai me trair logo 3 vezes. Trair não, perdão. Negar 3 vezes. E aí, ele faz tudo isso e é a redenção de Pedro, é Jesus mostrando que Pedro foi perdoado porque ele entendeu o que aconteceu, sabe? Ele passou por aquele processo e ele foi aprovado por aquele processo de entender que ele realmente não entendia as coisas de Deus. Ele só entendia a visão dele humana. E Jesus pergunta para ele 3 vezes se você ama, né? Você me ama, Pedro? Você me ama mais que toda essa galera aí que tá aí perto de você? E ele fala, tu sabes. E aí na terceira mostra uma profunda tristeza em Pedro. E fala lá no versículo 17. E pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez, tu me amas. E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, então apacenta minhas ovelhas. Então são 3 vezes que Jesus traz essa ordenação para ele, né? Cuida das ovelhas, cuida dos cordeiros. Tem algumas outras traduções que é cuida dos cordeiros. Cuida do que está sendo posto na sua mão. E aí vem o versículo 18, que é sensacional também. Na verdade vos digo, quando eras jovens, sigia a ti mesmo, andava por onde querias, mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queiras. Falou isso, significando que com que a... perdão. Falou isso, significando com que morte haveria de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. E aqui no finalzinho, né? Eu já vou voltar nesse versículo 19 quando a gente falar lá da morte de Pedro, mas é um pouco mais pra frente. Falta ainda. E Pedro pergunta pra Jesus: o que vai acontecer com João? Tipo, né? O que vai acontecer com João? E Jesus dá uma resposta meio atravessada nele, tipo, se eu quiser que ele viva pra sempre, o que te importa? Eu falei disso também no iceberg, se eu não me engano, no iceberg da Bíblia, se eu não tô enganado. Tipo, mostra bem claro o ciúme de um do outro, sabe? Os caras competindo, assim, pela atenção de Jesus, mano. Muito doido. E aí acaba essa primeira parte dos evangelhos. A parte dos evangelhos eu acho que é a parte que é mais explicada o que aconteceu com Pedro. Por incrível que pareça, tá em João, né? João 20, 21 mostra ali bem claro um pouco mais do final da parte de Jesus. E aí agora a gente vai para Atos. E no livro de Atos continua a história de Pedro. Então a gente vê primeiro que em Atos 1 mostra que Jesus continua ensinando eles por um tempo. Então mostra, tipo, Jesus não falou e falou, ah, falou, tô indo embora, tchau. Ele fica lá e ele dá mais ensinamentos do reino de Deus, fala que que ele ensinou sobre o reino de Deus. Então ele explicou muitas outras coisas e não estão descritas aqui. A gente entende um pouco mais do que foi ensinado porque acontece no livro de Atos e nas cartas também está um pouco mais pormenorizado. Mas não é claro o que ele explica para os discípulos após ele ressuscitar. Beleza, seguindo isso, a gente tem uma outra questão que é quem vai substituir Judas? E isso não tem a ver com a história de Pedro, só que Pedro estava lá porque ele foi um dos que estavam reunidos lá, beleza? Pulando toda essa parte e indo direto para Atos 2, onde eles são batizados com o Espírito Santo. E é aqui onde Pedro ele dá um destaque também. Que
Era Pentecoste, eles são batizados com o Espírito Santo. Qualquer cristão que já tenha um pouquinho mais de tempo de Bíblia conhece essa história, que no dia de Pentecostes eles são batizados com o Espírito Santo, que eles estavam orando e reunidos no mesmo lugar. Só que aí o pessoal começa a zombar dele, porque zombar deles, na verdade, porque eles estão falando várias línguas que não eram suas línguas nativas e não sei se ficou tão claro, mas antigamente não era tão comum uma pessoa falar mais de uma língua ou mais de duas línguas, porque as pessoas ficavam fixadas no seu próprio território, na sua própria nação e não sabia falar muitas outras coisas, né? Tipo, não tinha tanto acesso como a gente tem hoje de poder aprender qualquer tipo de língua ou qualquer tipo de idioma. Não era tão globalizado, né? Ainda mais depois que Roma começou a dominar tudo, aí piorou mais ainda, né? Mas enfim, começam a zombar deles porque eles estão falando línguas que não necessariamente é a língua que o hebreu falava naquela época, eles estavam glorificando a Deus em outras línguas. E aí chega o Pedrão para discursar, e o discurso de Pedrão é sensacional, eu vou ler também, tá em Atos 2:14. Mas Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou alta a voz e disse-lhes: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados, como imaginam, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Vou deixar aqui também. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continua seu discurso. E após seu discurso, muita gente ouve e fala: sai daí, mano. E muita gente, aquilo toca, as palavras tocam o coração de muita gente. E uma galera é convertida. Uma galera vai e começa a seguir ele pelas palavras que eles estão falando e aceitam Jesus. Continuando aqui, a gente também tem uma cena sensacional, que é em Atos 3, diz o seguinte, que Pedro e João eles estavam subindo na hora nona para orar, que era a hora famosa que os judeus subiam para orar no templo, e tinha um coxo sentado lá na porta do templo, e algumas pessoas dizem que as pessoas que tinham deficiência, qualquer tipo de deficiência, não podia entrar na casa de Deus, não podia entrar no templo por ordem de Moisés. Era uma das leis que estava lá quando Moisés trouxe os mandamentos. Então, pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência não podiam entrar no templo. Então, elas ficavam na porta, mendigando, né? Quem passava, até hoje deve ter, né, gente, assim, para lá na porta da igreja e fica pedindo ajuda para quem tá entrando ou quem tá saindo. E Pedro e João estão indo. Lembrando que Pedro e João eles têm uma ciumeira com Jesus, mas eles estão andando junto. Eles estão andando junto nessa situação. Enfim, o, o coach tá pedindo uma ajuda. Me dá uma ajuda, me dá uma ajuda. E aí Pedro e João olham para ele e eles falam, ele deve ter pensado, né, mano? Agora ele vai dar uma ajuda aqui, mano. Eu vou ficar com a graninha. Graninha vai dar pra pagar Netflix. Não, brincadeira. E aí Pedro fala, né? Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Tipo, e ajuda o cara a se levantar. E o cara é curado, mano. O cara é da coxa, o cara começa a andar. E eles entram glorificando a Deus dentro do templo. Então você imagina um templo, naquela época, um negócio super calmo. Um silêncio. De repente começa um monte de gente gritando e aquela loucura, e gente glorificando a Deus e cantando um hino e não sei o que. E os fariseus falam, mano, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Pera aí, aquele cara não era paralítico? Por que ele tá pulando? E por conta disso eles são levados perante o Sinédrio, Pedro e João, para falar, né, para prestar contas, vamos dizer assim, para ser julgado pelos que eles tinham feito, né? Tipo, eles estão fazendo bagunça no templo? Como assim? Não pode fazer bagunça no templo? E quem falou que era pro cara curar? Tipo, como assim você curou? E aí tem um discurso sensacional ali, o Espírito Santo guiando eles nas palavras e no que eles estão trazendo. E
os fariseus ficam espantados, tipo, como dois pescadores que não têm a instrução que a gente tem conseguem trazer tamanho conhecimento com tamanha autoridade. Então eles reconhecem, verdadeiramente eles estavam com Jesus, eles beberam dessa fonte que Jesus traz de conhecimento, de sabedoria e de unção, sabe? E a continuação desse texto diz que a igreja estava unida numa só unidade, ela estava em unanimidade. E as pessoas que tinham muitos bens vendiam e repartiam entre si e ninguém tinha falta de nada. E aí a gente vem também para a famosa história de Ananias e Safira, que está em Atos 5, que diz que esse casal, Ananias e Safira, venderam um terreno e deram um valor. Na verdade, falaram que tinha dado um valor, o valor da venda, e deu outro valor, ou seja, eles deram uma supressão. Para não falar que eles mentiram e furtaram esse valor, né? E aí eles deram essa mentirinha assim, boba, tipo, eu vendi por, sei lá, 10 mil e na verdade foi 20 e aí a gente ficou com 10 no bolso. Tipo, coisa simples assim. Coisa que muita gente faz hoje em dia, mas deixa pra lá essa parada aí. E aí, quando eles chegam pra Pedro, primeiro chega o seu marido, né? Ananias. E Pedro manda chamar Ananias e fala: por que, que você deixou Satanás seduzir vocês, enganar vocês? Se vocês ficassem com o valor do terreno todo, não era mais proveitoso? Ou se vocês não tivessem vendido, por que, que vocês mentiram, né? Tipo, não dá pra enganar o Espírito Santo. Vocês podem enganar homens, mas o Espírito Santo não dá pra enganar. E Ananias cai durinho no chão, mano. Ai, meu coração. E aí ele cai, buf. Cai durinho, foi de arrasta pra cima. E aí depois chega a mulher, Safira, e ele pergunta o valor e a mulher confirma a mentira. Tipo, não, foi isso mesmo que aconteceu. E ela morre também. Isso gera um temor entre aquelas pessoas, sabe? Pra entender que não tem a ver só com o que está sendo dito, mas sim o propósito daquilo. Tudo que você faz tem um propósito. E aquilo tem um propósito de enganar e ludibriar o povo de Deus. Então, veio aqui a punição para aquela galera. Também para gerar um temor para outras pessoas que tinham umas ideias semelhantes para dar essa gracinha. E a gente tem em Atos 10 outra história famosíssima de Pedro, que é Pedro indo encontrar Cornélio. Mas isso acontece de uma outra forma. Primeiro ele estava orando na sacada, se eu não estou enganado, e ele tem uma visão de bichos, de seres que para os judeus são impuros. E aquilo desce para ele e a voz diz, né, pega e come, mata e come. E ele fala, mano, não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. E o Senhor fala, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. E meio que não fica claro no primeiro momento quando você lê assim, você fala, mano, o que ele tá falando? Mas beleza. E aí, naquele momento, tem uma outra coisa acontecendo, que é o anjo do Senhor visita Cornélio e pede para chamar Pedro. Eu tô bem resumindo a história porque tem muita coisa. E pede para chamar Pedro porque Pedro tem algo do Senhor para revelar para eles, para trazer para eles. E aí Cornélio era um centurião romano e que sempre dava esmola, sempre ajudava os pobres, sempre orava. Era um exemplo de pessoa, sabe? E o anjo manda chamar Pedro e aí ele chama os guardas. Cornélio manda chamar os guardas e manda chamar Pedro. E se você pegou um pouco o andamento da história, ou se você lê os evangelhos, você vai entender que o povo judeu ele tem um pé atrás com os romanos. Eles não se dão tão bem com os romanos. Deve ser porque Roma dominou Jerusalém, né? Dominou todo o povo judeu e eles estão sob a autoridade de Roma. Eles estão sob o domínio de Roma. Então eles têm um certo pé atrás com os romanos em geral. Mas aí chegam os soldados e falam, ó, Pedrão, você tem que ir com nós porque Cornélio tá te chamando. E aí Pedro topa ir. Ele entende que tem alguma coisa a ver com aquela visão e ele acaba indo e vai mais uma galera com ele também, mais alguns outros judeus. Quando ele chega lá, ele começa a trazer alguns ensinamentos para Cornélio e para a família, para as pessoas que estão ali em volta também, naquele local. E eles falam, você já foi batizado? E o pessoal, tipo, batizado? Não, como assim, batizado? Batizado no Espírito Santo. Eles falam, batizado no Espírito Santo? Não, como é que é isso? E aí, Pedro ora por aquelas pessoas e eles são batizados com o Espírito Santo. E aí, o povo que está com ele, com Pedro, entende que Jesus, o Espírito Santo, a salvação não é só para os judeus e também para os gentios, porque eles não são do povo judeu. Eles são romanos, são de outras nacionalidades, né? E aí começa todo um debate
quando você olha também no 11, fica bem claro isso. Começa todo um debate do povo, porque uma vertente não queria pregar para o povo que não era judeu, e a outra vertente queria. E aí isso acontece com Pedro, e ele relata isso para toda aquela congregação, para todos os outros apóstolos, e eles começam a conversar sobre isso, e eles chegam em alguns acordos sobre o que o povo gentil, detalhe, o povo gentil não, o judeu, tem que fazer, e o que o povo judeu tem que fazer. Eles dão uma certa... Eles estabelecem regras, né, para não ficar algo tão solto. Mas Pedro foi o primeiro, pelo menos biblicamente mostrando aqui, até antes de Paulo, a começar a pregar para os gentios, porque o Espírito Santo conduziu ele a fazer isso. E no próximo capítulo, Atos 12, a gente tem Herodes começa a perseguir o povo judeu, tanto que ele mata Tiago. Tiago é morto no meio dessa perseguição, e eles prendem Pedro. E Pedro, ele fica preso lá pelos romanos, vamos dizer assim, e a igreja começa a orar por ele porque ele está preso. Ele corre risco de ser morto. Só que o anjo aparece para ele e o solta, né? Mesmo ele pensando que era uma visão no primeiro momento, depois ele, não, é real mesmo, aconteceu isso aqui. Fui solto pelo anjo do Senhor. Então, ele é liberto. E é muito legal essa cena também, porque as pessoas pensam que não é ele, né? Tipo, eu tô ouvindo a voz de Pedro batendo na porta, porque é Pedro batendo na porta mesmo. Tipo, deixa eu entrar, tipo. É muito boa essa cena também, muito engraçada. E a gente meio que terminou, bem entre aspas, a história de Pedro no que se fala em Atos. Ele encontra Paulo mais um pouco. Isso é um pouco mais relatado nas cartas de Paulo. Mas acabou a história de Pedro, se você for para pensar. Ele escreveu 2 cartas muito boas, com ensinamentos muito preciosos. E aí tem um fim, né? Toda a história tem um fim. E o que aconteceu com Pedro? Lembrando que a Bíblia não relata isso, tipo, não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Mas alguns historiadores dizem que na perseguição de Nero à igreja, é contado um pouco em Atos, mas não é tão bem contado assim. Porque está mais focado mais na história de Paulo a partir desse tempo. A partir da perseguição de Nero à igreja, que foi um imperador de Roma, por volta de 64, 65, depende da fonte. Algumas fontes dizem mais, algumas fontes dizem menos, depois de Cristo. 65, 64 depois de Cristo, ele é morto. E alguns historiadores também dizem que ele se nega a morrer que nem Cristo. Por isso que ele é crucificado de cabeça para baixo. Deve ser algo tão doloroso e horrível quanto morrer crucificado normal. Mas enfim. E também algumas fontes dizem que ele tá fugindo dessa perseguição de Nero, mas ele retorna. Ele escolhe voltar. Porque ele entende que, tipo, chegou a hora. E isso, claro, não tem nenhuma fundamentação bíblica do que eu tô te contando, né? Nem essa parte da crucificação, nem essa parte de que ele tava fugindo e voltou. Isso é mais parte histórica. Mas se você for olhar o que Jesus disse para ele alguns minutos atrás, que eu acabei de contar, Jesus fala que ele vai ser preso por alguém, né? Ele não vai mais fazer o que ele quer. Significa que ele vai ser conduzido pelo Senhor até mesmo para a morte, até mesmo para ser um mártir. E assim acaba a história de Simão Bar-Jonas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês tenham aprendido muito de Bíblia. Espero que vocês leiam a história de Pedro. E a história de Pedro, a que mais é melhor contada é no primeiro momento em Mateus. E lá no finalzinho de João também tem bastante história de Pedro. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal para mais vídeos. Comenta aí os próximos heróis da fé que você quer que a gente conta aqui. E até uma próxima. Falou!